Olá, amigos da TV FIB. Iniciamos mais um programa Diálogos do Saber. Este programa é uma parceria entre a TV FIB e o Observatório da Educação da Universidade de Franca. A proposta do programa Diálogos do Saber é trazer em pauta temas da atualidade, temas de provocação pública, que possam ser discutidos de forma direta, simples, com um linguajar que vá ao encontro das reais necessidades da população. Nesse sentido, não é simplesmente uma entrevista, mas é um bate-papo, uma forma de interação entre o tema proposto e aquele que é convidado. Para hoje, para a nossa discussão, temos o Dr. Edson Cardia. O Dr. Edson Cardia é delegado de polícia e com ele hoje iremos discutir a questão dos crimes virtuais. Dr. Edson Cardia. Estamos aqui com muito prazer para tratar desse assunto, que hoje é atualíssimo, né, e até traz para alguns segmentos uma preocupação bastante explicada. Bom, antes de mais nada, quero iniciar a nossa discussão falando um pouco sobre o cenário atual que nós vivemos a respeito da internet. Olha, não dá, em hipótese alguma, para pensar a sociedade atual sem o uso maciço da internet. Ela está permeada em todos os setores, seja da vida privada, seja da vida pública, seja no mercado, em todos os espaços sociais, a internet, o uso dessas maquinarias se tornou comum. E há, inclusive, a exteriorização do privado para o público. Aquilo que antes acontecia no âmbito familiar, no âmbito de casa, hoje é exteriorizado. Não é comum a gente ver nas redes sociais, nos blogs, nos Facebooks, etc. e tal, pessoas postando coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então são as maquinarias de comunicação que vão exteriorizando a vida e a subjetividade das pessoas. Bom, é uma ferramenta que potencializa a ação humana, por isso que não dá para hoje termos uma sociedade eficiente sem o uso dessas maquinarias, dessas várias mídias que ela proporciona, mas ao mesmo tempo também há o risco. Muitos riscos que surgem a partir do uso ou do mau uso dessas maquinarias. E é por isso que hoje o Dr. Edson Cardia está aqui, para falar um pouco para a gente sobre os crimes virtuais que ocorrem ou que usam dessas ferramentas para serem expressas. Dr. Edson Cardia, qual é o risco que nós vivemos hoje em relação ao mau uso das redes sociais? Professor, como o senhor disse, hoje não se vive mais sem a internet como ferramenta. Esse crescimento foi vertiginoso a partir de 2000, entre 2000 e 2005 foi o maior crescimento. E também o fenômeno da globalização, né, está imbricado aí nesse contexto, de tal forma que esses fenômenos geraram algumas características, como a formação de uma sociedade de informação, né? O desenvolvimento de sociedades de riscos. Hoje nós vivemos realmente uma sociedade de risco, infelizmente, né? E a configuração de uma sociedade global, uma sociedade digital, na qual nós vivemos, né? É evidente que, como o direito é dinâmico, é uma ciência também do pensar, essas mudanças vieram também para o campo do direito, né? Então existe uma relação muito próxima entre o direito e a informática. E como o senhor disse, né, existe o uso e existe o abuso da internet, né? Nessa segunda modalidade do abuso, do mau uso, aparecem aí os crimes digitais, né? Então a ferramenta é utilizada também para o mal, né? É uma gama toda de crimes que são praticados através da internet. Ela se tornou assim mesmo um instrumento, né, para alguns da prática de crimes e que acabam violando alguns direitos, inclusive direitos fundamentais, né, assegurados e alguns até protegidos pelo próprio direito penal, onde surgem aí os chamados crimes digitais, né? Para você ter uma ideia, estima-se hoje que os crimes digitais, eles provocam
prejuízos da ordem de 140 bilhões de reais para a sociedade como um todo. Então é algo muito significativo. Tá? E nesta sociedade de risco na qual nós vivemos, né, às vezes corre-se também o perigo de se procurar uma proteção por demais excessiva que acaba por violar também direitos, né, das pessoas. Então é nesse contexto que a gente trabalha hoje na tecnologia da informação e da comunicação, né, visando aí a estudar melhor esses fenômenos, como tratar melhor esses fenômenos, como adaptar, se é necessário adaptar a legislação para cuidar desses fenômenos. É interessante perceber que os crimes hoje, chamados crimes virtuais, eles, na verdade, seguem uma dinâmica que, na verdade, é uma plataforma nova que os criminosos se utilizam para o delito. Sim. Se você volta na história, né, você vai ver que em diferentes épocas, diferentes tecnologias eram também utilizadas para fins não tão lícitos, né? Então, na verdade, o que nós temos hoje com o uso das mídias virtuais é a potencialização da ação. Né? Aquilo que antes ficava muito restrito a um grupo ou uma sociedade pequena, hoje tem proporções gigantescas, né? Atingem indivíduos globalmente. Né? E quais são as modalidades de crimes, doutor, que são mais assim hoje veiculadas? Então, dentro também desta linha, digamos assim, segmentada da internet, a gente tem que considerar primeiro uma coisa, né? O que é que contribui para a prática desses delitos? Né? Será que só aquela sensação de impunidade, de proteção por estar por detrás de um monitor incentivaria isso? Também, mas não é apenas isso. Nós temos que levar em conta a capacidade de processar e guardar, a capacidade de difundir, né, de forma automatizada, que é o que a internet faz, né, e com grande velocidade e em grande quantidade, né, informações no formato digital. Isso para o crime é um terreno profícuo. Né. Também nós temos que considerar o número inestimável de usuários e a frequência com que esses usuários acessam ali a internet. Né? E a enorme potencialidade de delitos que multiplicam essas ações ilícitas. Né? E as características próprias, características técnicas da tecnologia da informação e comunicação. Então, dentro desse quadro, o que é que nós temos hoje? Uma proliferação de crimes que podem ser ordenados de duas formas. Os primeiros, os crimes praticados contra o próprio sistema informatizado, né? Como, por exemplo, a disseminação de vírus, né? Como, por exemplo, a negação de serviços, né? Os ataques de hackers, crackers e outros. Né? E temos também os crimes que violam outros bens, né? Como o patrimônio, como a honra, né? Até como a vida. Né? Então, o estelionato, por exemplo, né? Onde se obtém uma vantagem econômica indevida, hoje ele é menos praticado, né, no mundo real e mais praticado nesse mundo que nós chamaríamos de virtual e que na verdade não é tão virtual assim. Então a prática do estelionato hoje está bastante aumentada pela via da internet. Nós temos crimes como a participação em suicídio, o induzimento, a instigação ao suicídio. Né? Outros delitos, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Né? E inúmeros outros crimes. Inúmeros, né? Porque a internet, como foi colocado, ela é uma ferramenta eficiente, mais que eficiente, uma ferramenta eficaz. Né? Então, essa parte delinquencial da internet, no dia a dia, procura e acaba implementando formas novas da prática de delito. Um que interessa muito hoje em dia, que está sendo muito discutida, é a questão da disseminação da pornografia infantil, que alguns até confundem com a pedofilia.
elas estão mais ou menos relacionadas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual é a diferenciação entre... Então, a pornografia infantil, ela inclusive já tem regulação, inclusive pelo Estatuto da Criança e Adolescente, né? Ela consiste na divulgação de filmes, de fotos, de qualquer material, especialmente com um contexto sexual, envolvendo crianças e até adolescentes. Então, essa é a pornografia infantil, né? É evidente que pessoas portadoras dessa parafilia, que é a pedofilia, e que buscam o prazer sexual com crianças, né? Se utilizam também dessa ferramenta, né? Então, eu diria que a pedofilia ela está um pouquinho mais afastada da internet, e quando ela se aproxima, ela lança mão exatamente da pornografia infantil. Entendi. Então a pedofilia, na verdade, é quando se tem o contato direto com a vítima, no caso. Isso, seria isso, né? Nem muito direto, pode ser o contato através da internet, porque hoje não há cinema, não se pode esquecer, que é inclusive, eu diria que inclusive é uma perversão no sentido da palavra de desvio, né? Do sexo até pela internet, né? Então isso poderia envolver crianças também, né? Mas a pedofilia que mais incomoda é aquela realmente com contato direto. É interessante perceber que o uso da internet, ela cria uma sensação de poder muito grande. Sim, naquele que é o executor, né? É interessante porque é uma falsa sensação, né? Você está atrás da tela, você achar que você está protegido, né, por um perfil fake, né, falso, ou sei lá, uma plataforma falsa que você faz. Na verdade, tudo isso pode ser rastreado facilmente, né, e pode ser descoberto muito facilmente, acredito eu. Todo crime digital deixa rastros. Isso é inegável. Então, aqueles que pensam que estão protegidos pelo computador ou até por um anonimato, né, estão errados. Isso não é o que acontece. Todo crime deixa rastro, né? Hoje nós temos as delegacias especializadas em crimes eletrônicos, né, que na verdade são os crimes virtuais, e que têm sido muito eficientes na resolução de casos envolvendo crimes pela internet, né? E alguns até aparecem, são mais divulgados, como o caso daquela atriz que há pouco tempo foi envolvida num episódio desse, até com gente de Bauru envolvida, né? E que acabou sendo resolvido em pouco tempo. E não foi resolvido porque ela é uma pessoa notória, não. Normalmente os crimes são resolvidos pelas delegacias de crimes eletrônicos em tempo bastante hábil, né? Porque deixa rastro, né? As dificuldades, às vezes, elas aparecem quando as pessoas, esses delinquentes virtuais, utilizam alguns sistemas mais sofisticados, como o embaralhador de IPs, alguma coisa. Mas mesmo assim, dá para se... Demora um pouco mais de tempo, mas chega-se na fonte criminosa. Dr. Edson, o Michel Foucault, ele possui um livro chamado Microfísica do Poder, e a certa altura desse livro, ele discute um pouco a questão do poder, né, dos elementos de poder que constituem o indivíduo. Sim. Como sempre, nas relações de poder, nos deparamos com fenômenos complexos, que não obedecem à forma hegeliana da dialética. O domínio, a consciência de seu próprio corpo, só puderam ser adquiridas pelo efeito do investimento do corpo pelo poder. A ginástica, os exercícios, o desenvolvimento muscular, a nudez, a exaltação do belo corpo. Tudo isto conduz ao desejo de seu próprio corpo através de um trabalho insistente, obstinado, meticuloso, que o poder exerceu sobre o corpo das crianças, dos soldados sobre o corpo sadio. O senhor acredita que grande parte dos crimes virtuais se dá também pela carência ou pela personalidade fragmentada dos indivíduos, que se tornam presas fáceis de outras pessoas que querem ganhar vantagem, ter vantagem sobre essa fragilidade dos afetos? Então, eu concordo com essas colocações, né? Elas dizem respeito diretamente à percepção que as pessoas têm do próprio corpo, né? E também estão ligadas à questão da formação da personalidade, né? Que é uma formação complexa, né? E muitas vezes elas são manifestações
de sequelas, né, que ocorrem durante essa fase de formação da personalidade e que, quando não resolvidas, né, podem conduzir as pessoas a procurar caminhos, né, tentando preencher aquele vazio que Lacan dizia que decorre da perda do objeto A, né, que as pessoas não se completam, buscam, né, essa complementaridade, mas não alcançam, porque já na formação do nosso ego nós perderíamos esse objeto A. E algumas tentam encontrá-lo, né, através da internet. E acabam se expondo. Né? O resultado pior é esse, elas acabam se expondo. Né? Se expondo, concedendo um afeto que seria impróprio para aquela situação, né? Ou até se iludindo quanto a receber um outro afeto de outras pessoas que às vezes são até muito desconhecidas. Então eu acho que a explicação é essa mesma. Acredito, doutor, que um dos grandes problemas que a gente vive hoje na sociedade contemporânea está justamente na fragilidade da personalidade dos indivíduos, né? Vivemos uma sociedade muito egoísta, onde o individualismo é muito grande. Então há, a meu ver, ocorrências que corroboram, que fortalecem os riscos. Por exemplo, a família que não dialoga, a família onde o computador fica no quarto do filho, né, que parece que há agravantes dentro da própria família que levam, né, que ajudam a disseminação de alguns tipos de delitos e assim por diante. O senhor percebe isso também? Percebo. De um lado, né, nós podemos citar o transtorno da personalidade dependente, né, que vulnera essas pessoas e as expõe mais. Né? De outro lado, no contexto familiar, o que nós verificamos é uma falta constante da fiscalização dos pais em relação aos seus filhos. Né? Parece-nos que, com esse evoluir, inclusive, da internet, né, existe uma liberdade adicional em relação àquelas que se concedia antes desse explodir do mundo virtual. E é isso mesmo que acontece, as famílias pouco fiscalizam, pouco olham para os filhos. A necessidade de olhar para os filhos, para os membros da família, hoje é importante. E pouco acontece, como o senhor disse. Né? Quando os pais provêm os filhos com computadores, eles não ficam na sala, não ficam na cozinha, eles ficam no quarto, onde essas crianças e adolescentes, com as portas fechadas, né, adentram esse mundo extremamente perigoso. E isso acontece justamente, né, porque há um filtro familiar falhando. Né? Os pais não sabem os sites que as crianças e os adolescentes acessam. Né? Alguns não procuram saber, acho que não é necessário saber. Né? E crianças, evidentemente, são pessoas mais vulneráveis nesse mundo. Então, a própria comunicação familiar fica prejudicada hoje. Né? Os filhos preferem a companhia do computador, eu estou falando dos filhos, mas dos pais também. Sim, exatamente. Né? Ao diálogo, ao encontro familiar que ocorre, fica rareado, ele é rarificado. Né? Quando muito, isso acontece nos fins de semana. Durante a semana, por conta do cotidiano, né, os pais às vezes se veem obrigados a um afastamento maior dos filhos. Mas mesmo assim, né, nos momentos em que a família está reunida e estão juntos, é necessário se recomendar o olhar para os filhos. Né, porque a falta desse olhar gera possibilidades de vitimizar crianças e adolescentes. Olha, vitimizam adultos, né, que se entregam muitas vezes a paixões virtuais, que não são tão virtuais, porque os sentimentos são reais, né, e acabam às vezes até perdendo a vida em encontros fortuitos, encontros marcados com pessoas desconhecidas. Então, perde-se inclusive a vida. Agora imagine se as crianças como não são fragilizadas nesse mundo. Há uma delegação, né, da função de paternidade, de responsabilidade a terceiros. Né? E até para a escola. Exatamente. Esses terceiros não necessariamente pessoas. Né? As maquinarias, quando utilizadas como uma forma de distanciamento do dever do pai em relação ao filho, é uma forma também de delegar a ela, né, essa função.
E não é bem por aí, né? Na verdade, o que nós colhemos hoje são indivíduos extremamente, muito mal preparados, pessoas que às vezes têm um ciclo de amizade com mais de 1000 pessoas nos seus perfis e que não conseguem se relacionar com um amigo mais próximo, não conseguem lidar com frustrações, não conseguem lidar dentro da escola com o próprio colega. É uma sociedade muito egoísta, né? Muito introspectiva nesse sentido. Existe um sociólogo, doutor, chamado Bauman, que escreveu um livro que se chama A Fragilidade dos Laços de Afeto, chama-se O Amor Líquido, né? E ele trata justamente da fragilidade dos laços humanos na sociedade contemporânea. Elas são relações virtuais. Ao contrário dos relacionamentos antiquados, elas parecem feitas sob medida, para o líquido cenário da vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades românticas surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em volume cada vez maior, aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a promessa de ser a mais satisfatória e a mais completa. Diferentemente dos relacionamentos reais, é fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais. Então parece que aquilo que acontece no mundo virtual, que são relações que se ligam e desligam muito rapidamente, né, no momento que você liga ou desliga o computador, nós transportamos isso para a vida real. E aí nós causamos a coisificação das relações humanas. E essa coisificação nos afasta primeiro de nós mesmos e dos outros. E nos torna muito frágeis. Né, frágeis no sentido de que qualquer modismo, qualquer tendência é suficiente para arrastar multidões, né? Quer dizer, e aí você tem outros problemas que advêm, como por exemplo as doenças psicossomáticas, o consumo de drogas hoje, não estou falando das drogas ilícitas, mas das drogas lícitas, o álcool, o cigarro, os antidepressivos, hoje o uso de ansiolíticos é uma coisa absurda. Isso mostra realmente a fragilidade dessas pessoas, né? E, de repente, a internet ela se torna um meio, um canal para exteriorizar essa frustração e essa dor. E é aí que entra os espertalhões e os oportunistas. O quadro é bem esse mesmo, perfeito, perfeita descrição. Há alguns anos, mais ou menos 4, 5 anos, um estudioso norte-americano, Zimbardo, ele trabalhou com o aspecto do assumir papéis, né, das pessoas em ambientes, digamos assim, mais estereotipados. E a internet não deixa de ser. Né? E para ele mesmo a experiência foi frustrante, porque pessoas que protagonizavam papéis repressores assumiam na realidade esses papéis e desenvolviam um quadro de violência muito grande contra colegas que participavam, né, daquele cenário todo. E na internet nos preocupa também, né, os papéis que as pessoas assumem diante do monitor. Os papéis que as pessoas assumem, por exemplo, diante de determinados jogos eletrônicos, extremamente violentos, onde o ofender o outro, o lesionar o outro, o matar o outro, destruir o outro, fulminar, né, da forma mais violenta que se possa imaginar do outro. Né. Quando se assume esse papel, né, a pergunta que se coloca é, essa postura de violência, né, protagonizada diante do computador, se arrasta, né, para o mundo real? Né? Isso é objeto de muito estudo. Né? Mas nós estamos começando a colher frutos que em determinados crimes de massa, né, que são aqueles onde uma pessoa, num contexto só, assassina inúmeras pessoas. E a gente tem visto isso muito em escolas, no exterior, e já vimos no Brasil também, né? Primeiro foi o caso do Realengo, né? Em que os autores desses morticínios tinham acesso ou até praticavam determinados jogos eletrônicos violentos. Né? Então, nessa questão da personalidade da pessoa, da personalidade delinquencial, a personalidade ela é bastante influenciada, e a sua formação é influenciada também pelo meio ambiente. Né? Além dos fatores biológicos que a pessoa traz, né?
o meio ambiente, a interação disso tudo é importante. E essa integração com esse meio virtual, esse meio violento, evidentemente que isso vai trazer influências na personalidade dessas pessoas, levando, né, ao egoísmo, como o senhor disse, né, levando a falta da empatia, do se colocar no lugar do outro, né, levando a não enxergar a dor do outro, apenas a dor em si mesmo, né, através do monitor do computador, isso transportado para a vida real, né, aquele fenômeno do olhar do bruxo, em que as pessoas ficam transparentes, não se enxerga mais o outro como pessoa. Né? E, enfim, né, essas deformações, né, hoje estão muito visíveis. São objetos de profundos estudos por várias áreas da ciência, mas quando a gente parte do que já está acontecendo, tá, dos resultados disso, e constata que essas pessoas, né, que praticaram estas ações de maldade, tá, num ambiente onde não se esperava aquilo, escolas, por exemplo, né, isso nos traz um patamar maior de preocupação e reforça aquela nossa visão de que vivemos numa sociedade de risco. E essa sociedade de risco tem que começar a se preocupar também, né, com esse mundo que já chegou. Né, que já chegou, né. Eu sempre lembro do Isaac Asimov, na minha época de faculdade. Né, os 9 amanhãs, por exemplo, ele já preconizava, ele parece que já previa algumas situações, né, parecidas com este sentido. Hoje as situações estão aí. Bom, doutor Edson Cardia, esse assunto ele é muito vasto, né, muito subjetivo, abre possibilidades para uma discussão maior, e essa discussão justamente que a gente quer aprofundar no próximo programa. Pois não. Né, e a gente vai continuar nessa conversa. Perfeito. Acompanhem a programação da TV FIB. Muito obrigado.